Fala aí, pessoal, esse aqui é o Monte Uma Banda, um novo podcast aí para vocês aí, meu amigo Pedro Zuppo, eu sou o Luciano Piantoni, a gente vai estar se apresentando um pouquinho para vocês, falando um pouquinho do que é o Monte Uma Banda, um podcast que a gente criou para mostrar aí os bastidores, né? Mostrar um pouco do music business, né, Luciano? Porque muita gente, quando os podcasts que tem de música é sempre aquela coisa da música, entrevista. O show, entrevista, mas é legal a galera saber o que rola por trás de uma banda. E outra coisa, trazer também gente que faz outras coisas além de tocar, por exemplo, um cara que é o design, um cara que é o professor de canto, para incentivar a galera que de repente montar uma banda, ou gente que gosta mesmo de ver, de conhecer, né, de saber dessas coisas que rolam por trás. E saber também que a música é só a ponta do iceberg quando você está montando uma banda. Tem muita coisa que você tem que pôr em consideração, né? Então... Com certeza, tipo, você, por exemplo, as pessoas te conhecem pelo Living Metal, por ser vocalista do Living Metal, do Armadilha e de outros projetos aí. Mas as pessoas não sabem, de repente, que você é um cara aí do direito, que de repente está preparado aí para, né, dos contratos musicais e tudo mais. Queria que você falasse um pouco aí, mano, você apresentasse, falasse um pouquinho pra galera. Pô, cara, é muito legal poder falar disso. Até legal, né? O motivo da gente criar esse podcast, né, vem aí dos nossos bate-papos. Sim. Né? E é muito legal porque o pessoal esquece que para tudo, né, você tem que ter um certo preparo. Né? O Lemmy Kilmister, do Motorhead, ele tem uma frase que eu gosto muito que ele diz o seguinte: não adianta você ter sorte se você não está preparado para a sorte. E muita gente esquece esse detalhe. Então o pessoal espera primeiro fazer sucesso para depois ver o que é que faz. E quantas bandas a gente não conhece que se deram muito mal por causa disso. Né, falo até aí pela sua experiência como, poxa, produtor, como repórter, como alguém do meio, da mídia, você tem aí todo um know-how e todo um conhecimento de vários casos, né? E acho que é legal a gente poder mostrar isso, como na parte aqui do direito, a parte de contrato, a parte de direito autoral. Pô, é coisa pra caramba, que eu acho legal o pessoal conhecer, né? De repente o pessoal monta uma banda ali, são 4 caras ali, pô, mas a gente é molecada, a gente é novinho, a banda ninguém conhece ainda, mas vão lá e lançam um disco. Então se cercam de repente o cara se cercar dessa coisa do direito, de contratos, né? Um dia ele sai da banda, essa banda um dia fica famosa, poxa, eu tava no primeiro disco ali, como é que funciona isso? Não, isso daí é uma coisa muito interessante, porque uma coisa que pouca gente sabe, a Lei Brasileira de Direitos Autorais, ela é de 1970, aproximadamente, ela é dos anos 70. Então, quando você pega e analisa essa lei, ela obviamente está desatualizada. Por exemplo, como é que uma lei dos anos 70 vai prever, por exemplo, a plataforma de streaming? Exatamente. Né? Então a gente tem, na verdade, um monte de jurisprudências, um monte de improvisos, vamos dizer assim, na interpretação legal para adaptar hoje em dia. E é muito legal o pessoal ter isso em cabeça, porque o que eu costumo falar para todos os meus clientes, né? Você sempre tem que buscar ter sempre um registro, porque o que está escrito não pode ser negado. Então é muito legal, pô, o cara é meu melhor amigo, a gente, pô, confia nesse cara, ele é meu irmão. Beleza, então vamos manter ele ser o melhor amigo, vamos manter ele ser irmão, deixa tudo escrito. Todo combinado faz lá escrito. Porque palavra escrita não faz curva. Sem contar que tem essa coisa do ego, né? Um dia o cara tá ali, ó, é uma banda underground, de repente vai que essa banda começa a ter uma projeção maior e de repente vem aquela coisa do ego, a vaidade, enfim, a gente vê muitas bandas fazendo isso aí, bandas que ontem eram bandas pequenas e que hoje estão com um status legal aí, meu, várias bandas acontece isso. Olha, eu gosto muito de dar um exemplo de uma banda que a galera conhece, o Accept. Né? O Accept, quem nomeou a banda, quem batizou a banda foi o Udo Dirk Schneider, mas o dono do nome Accept é o Wolf Hoffmann. Sim. Né? E inclusive é um dos motivos deles não se darem tão bem, né? Mas justamente o que acontece, o pessoal precisa entender que direito autoral não adianta você provar que você foi o criador. Direito autoral vale registro. Né? Então, quantas vezes eu já não vi, e eu posso citar aqui alguns casos, não vou citar nome de banda para não quebrar a ética. Brasileira, né? Até porque... Sim. Mas assim, para não quebrar também a ética, né? Tem aquela coisa do sigilo do advogado. Sim. Mas eu já peguei mais de uma banda onde a pessoa chegava assim para mim e falava: eu tenho aqui vídeo mostrando eu compondo essa música. Eu tenho aqui publicação da época mostrando que era eu que estava compondo essa música. Aí eu chego lá, tá, mas quem registrou essa música? Que é o que conta, né? É o que conta.
O que conta é o registro, né? A mesma coisa, o pessoal, mas poxa, mas o nome da banda fui eu que criei, eu estava lá, ele conta a história, eu estava lá sentado na piscina quando passou uma gaivota e eu pensei, sei lá, gaivota cagou, sei lá, não sei, e aí me veio um nome. Cara, não adianta, você tem que, não adianta ter a narrativa, você tem que ter o registro. A nossa lei vale o que é possível provar, o que está escrito, né? Bom, você sabe muito bem, a palavra tem poder nessa parte, né? A palavra escrita, ela tem poder, né? Com então, certeza. O que circula é isso. E você, assim, sem citar nomes, você trabalha com bandas aqui do Brasil, que essa parte do direitos autorais, né? Você Sim. trabalha com bandas aqui, você sabe como funciona, até dos streams, né? De quantas bandas recebem e tudo mais, né? Sim, não só isso, também como a questão também que, por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe, mas você fez um registro de uma música, você pegou ali, compôs uma música que fez um grande sucesso, aí você vai tocar essa música num evento que tem recolhimento pelo ECAD. É muito comum um produtor chegar e falar o seguinte, eu não quero pagar o ECAD. Eu não quero pagar o ECAD. Eu vi bastante. É muito comum, é muito comum. Aí o que ele faz? Ele chega para a banda e fala o seguinte, tem um jeito. Você vai me fazer uma lista das músicas que você vai tocar, você vai preencher uma declaração de que você é o autor daquelas músicas, que você é o compositor daquelas músicas e que você abre mão do direito autoral, do recolhimento de direitos autorais em cima disso. Aí ele entrega aquilo no ECAD, o ECAD não força a pagar a taxa. Aí, pô, legal. Vamos supor que é um ex-membro da sua banda, o autor, e você não tem como pegar assinar. Você brigou com aquele cara se recusou a assinar. Né? A gente sabe aí, eu não vou citar a banda, mas a gente sabe aí de banda grande que teve problema com isso. Que foi tocar num evento grande que ia ser transmitido e não pôde tocar aquela música porque o transmissor do evento não ia pagar o ECAD e o autor não liberou a música. Então... Poxa, é complicado. E assim, eu conheço bastante, eu conheço alguns produtores, né, que eu já trabalhei com alguns, e sempre no final do show aparece alguém lá. A gente nunca sabe se essa pessoa aparece porque ela está sendo séria ou se ela aparece porque ela quer levar um dinheiro. Porque eles sempre querem fazer um acordinho. Não, tá bom, se você me der tanto, tudo beleza, deixa pra lá. E eles pedem o setlist das bandas, cara. Eles pedem o setlist das bandas, seja internacional, seja brasileira. Eles querem o setlist exatamente para isso. E fica aquela pressão para ver se as pessoas vão, de repente, para arrecadar pro ECAD. Mas eu não sei se isso é verdade, se os caras realmente... Porque assim, o cara apareceu lá, eu sou do ECAD. E aí, quantas pessoas podem fazer isso? Tem uma credencial para isso? Olha, geralmente a pessoa ela tem isso para qualquer ente de fiscalização, isso não só para a área musical. Vamos supor que você tenha aí sua empresa é uma empresa de plástico, algo totalmente fora do ramo da música. Apareceu ali um fiscal da Receita Federal para ver a questão das suas notas fiscais, da Fazenda Estadual. Nota fiscal é Fazenda Estadual, mas vamos lá. Apareceu um fiscal da Fazenda Estadual para ver suas notas fiscais. Ele é obrigado a se identificar, ele tem que mostrar a identificação. Então não basta o cara chegar e falar, eu sou do ECAD, porque senão o pessoal que coleciona setlist já ficava a dica, né? Chega ali no show e fala, não, aqui eu sou do ECAD, vim aqui, o setlist, o cara já pega, opa, beleza, isso eu não tenho na coleção. Também tem que fiscalizar a palheta, né? Mas a autoridade, ela é obrigada se apresentar. Senão é abuso de autoridade, né? Isso causa nulidade de fiscalização e tudo mais. É porque eles sempre aparecem nos shows grandes principalmente, o médio, né? De médio pro grande, e vai lá, tipo, eu sou do ECAD e eu quero não sei, que vocês apresentem o setlist das bandas aí, enfim. Não sei até quanto isso é, se o cara está se aproveitando desse momento, né? A gente tem que pensar numa coisa, a gente que está na América Latina, na verdade, não só América Latina, isso é um preconceito que a gente tem que tirar um pouco da cabeça, porque isso é no mundo todo, sempre tem um pilantra. Sim. Sempre tem um pilantra. Então, no meio dessa galera, vai surgir pilantras. Mas, geralmente, o que acontece? Por que aparece um fiscal do ECAD? Porque quando você recolhe os direitos autorais da música, ela não vai só para o autor. Você tem uma parte da remuneração que vai para o autor, vai uma parte da remuneração para o produtor, você vai uma parte da remuneração
para a entidade de recolhimentos, né? Por exemplo, a Abramos, a UBC. Então, esses direitos, os direitos autorais, eles sempre são divididos em direitos propriamente autorais e direitos conexos, né? Então, o cara está ganhando, o ECAD está ganhando também. Tá entrando, parte desse valor está entrando para eles. Então, por isso que tem um interesse, né? Para funcionar alguma coisa, tem que ter dinheiro envolvido, né? E é por causa disso que os caras sempre aparecem. Ó, a gente está trocando essa ideia aqui, é o nosso primeiro Monte uma Banda, aí, o MUBI. A gente vai falar MUBI, que fica mais fácil, é um nome que ficou legal, MUBI. E, entre aspas, é um piloto, né? Sempre o primeiro é um piloto, então, enfim. Mas vai ficar aí para vocês aí. No próximo a gente vai ter convidados. Nesse assunto que você estava falando aí dos direitos autorais aí, cara, eu fiquei pensando uma coisa. Você logo mais vai estar fazendo, não sei se vai ter rolado já esse programa antes ou depois, enfim. Você faz de vez em quando. Você toca com as suas bandas e você vai tocar um repertório de alguma outra banda. Tem isso no meio também? Você tem que pagar alguma coisa ou não? Não exatamente. A banda não necessariamente precisa pagar. Claro que a gente sempre tem que analisar caso a caso. Isso eu estou fazendo como se fosse um leigo para quem está assistindo, tá? A gente sabe como funciona, mas enfim, a gente tem essa dúvida, então você vai fazer um tributo aí como funciona. Então, vamos lá. Mas é uma pergunta super inteligente, porque na verdade é super complexo, tá? A banda não necessariamente tem que pagar, mas o lucro do evento, por exemplo, o que tiver de recolhimento do ECAD nesse evento, vai para a banda original, não para a banda que está tocando. Sim. Então vamos supor que eu vou fazer um show, nesse show eu faço um cover do Judas Priest. Teve um recolhimento do ECAD, o produtor do show pagou o ECAD. Nesse caso ele teve que pagar, porque eu não tenho como abrir, eu não tenho uma cartinha do Judas Priest abrindo mão do direito autoral. Então ele não tem escolha, ele tem que pagar o ECAD. Ele foi lá e pagou o ECAD. Aí esse pagamento do ECAD, geralmente o que o produtor faz, só abrindo um parênteses, né? O produtor não é burro, e isso vale a pena até abrir um parênteses dentro do parênteses, né, gente? O pessoal fala que isso é injusto, mas não. Gente, qualquer negócio é lucro, né? Então, assim, o produtor ele tem que focar no lucro. Mas depois a gente entra nesse assunto um pouco mais. Mas o produtor não é burro, ele faz o quê? Ele pega esse pagamento do ECAD e desconta do cachê da banda. Mas, né, isso acontece até nos shows pequenos mesmo? O cara chega e fala, não, se eu tocar no cover, eu vou ter que pagar. Acontece? Vai depender de ter uma fiscalização do ECAD ou não. Né? Se o ECAD não apareceu, então, o pessoal mete um migué. Não tem. Difícil. Já aconteceu inclusive com a minha banda. Show pequeno, mas geralmente não. Geralmente ECAD é de show médio para grande, até porque show pequeno, geralmente ele tem um caráter clandestino. Ah, porra, Pedro, quer dizer, como assim um caráter clandestino? É que, assim, é uma coisa que pouca gente sabe, tá? Mas a maior parte desses shows que a gente vê em rock bar por aí é clandestino. Quantos rock bar você acha que tem vistoria da CETESB, alvará do Corpo de Bombeiros, tem tudo regularizado dessa forma aqui em São Paulo, só falando em São Paulo. O custo disso é um absurdo, o prazo para isso é um absurdo. Então, muitas vezes o cara está tocando naquele rock bar ali numa esquina e aquele lugar não tá nem regularizado. Então, às vezes, o ECAD não vai lá porque ele nem sabe que lá é um rock bar. Né? Então, por isso que também não tem, tá? Mas, aí voltando, né, toda essa volta para te falar disso. Então, o que acontece? Você tem que recolher. O ECAD, ele não distribui só aqui no Brasil. Né? A distribuição de direitos autorais ela é mundial. Então, essa porcentagem do direito do autor, ela vai direto para a conta de associação de compositores daquele autor. Se for uma de fora do Brasil, por exemplo, alguém que está na Alemanha vai pela GEMA, entre tantas outras. Eu não lembro agora de nomes de outras internacionais além da GEMA, mas é uma coisa interessante. Não, assim, até uma coisa legal que a gente pode fazer é que temos lá nosso Instagram, do Monte Uma Banda, temos o YouTube, onde você está assistindo, e a gente pode que as pessoas mandem algumas questões para a gente. Né? A gente pode estar lendo também a cada programa, também, a cada episódio aí, lendo algumas dúvidas aí da galera que quiser saber, né, seja do direito, seja qualquer coisa dos bastidores, ou que ele tem essa dúvida para montar, quando ele está pensando em montar uma banda, ou até mesmo porque ele gosta de conhecer um pouquinho mais, pode mandar para a gente, né? Pô, com certeza, até porque a gente fez isso justamente para somar
Sim. com essa galera que quer fazer isso, né? Porque a gente não quer fazer entrevista só com banda. Por exemplo, vai vir um músico aqui que faz uma série de coisas. Mas a gente vai falar desses trabalhos dele, e no final a gente vai perguntar, óbvio, um pouquinho do que está rolando com a banda dele, aquela coisa toda. Também não vamos deixar isso de lado. Sim. Mas não é o foco, né? A música ela é parte. Ela é parte. Né? Mas tem muita coisa. Inclusive trazer coisas originais, porque às vezes tem músico fazendo coisa muito interessante e o pessoal não se liga, né? Às vezes o pessoal não percebe o tamanho da genialidade de alguns projetos e o tamanho da dificuldade. Eu falo muito isso pro pessoal da minha banda, que a receita do sucesso é simples. O difícil é a execução. Né? Bom, você, até pela sua experiência ali, trabalhando ali com o Pegadas, né, com a parte aí de assessoria, por exemplo, você mesmo pode falar uma coisa que... Eu vou agora fazer uma pergunta, a gente sabe como é, mas é legal para o pessoal que é leigo. Por exemplo, um EPK, né, um EPK. Quantas bandas falham no EPK? Quantas vezes você não recebeu um EPK ali que você fala, putz, isso aqui dava para melhorar? Não, a maioria não faz, né? A maioria não faz. A maioria conta só com aquele release e assim, ficar colocando lá as influências da banda. 10 nomes de banda que isso agrega. Aliás, desculpa te cortar, Luciano. Posso abusar de você? Como eu te falei, vamos aproveitar que... no bom sentido, não no ótimo. A Aline tá ali, hein? Eita, ó. Nossas esposas estão aqui participando, viu, gente? Elas estão supervisão. É isso aí. Mas vou abusar e... Como a gente está fazendo para o pessoal leigo também, você pudesse explicar também o que é um EPK para a galera? Sim, geralmente a galera vai colocar ali as informações da banda, vai colocar ali, por exemplo, vamos falar de um disco. Vamos falar de um disco para que as pessoas entendam. Vai colocar todas as informações ali de um disco, vai colocar tudo como ele foi, um release do disco, mas contando com informações da banda. Mas o que eu peço para que as pessoas evitem é ficar colocando, tipo, influência digital, coloca nome de 10 bandas, é Testament, Overkill, é Slayer, não sei o que, não sei o que. Meu, pra quê, cara? Entendeu? Foca na sua banda, fala, ó, a gente faz trash, enfim, mas foca naquele disco, fala um pouquinho da produção, coloca as informações técnicas, né? O tracklist, bacana. Se tem um cover, fala que tem um cover, vejo vários aí que não falam que é um cover. Você fica naquela dúvida, você vê aquele título, pô, isso aqui será que é Slayer, isso aqui será que é Metallica, enfim, as pessoas não citam. É uma coisa legal colocar os contatos ali das redes sociais da banda, né? E links, geralmente o pessoal está enviando o EPK junto com o disco, né? Para as pessoas fazerem resenha. Coloca o link direitinho ali das plataformas. As pessoas não têm só Spotify. Tem gente que tem só o Deezer, tem gente que tem Amazon Music, enfim, o máximo que você puder colocar nesse sentido. Cara, eu vou aproveitar, vou fingir que estou te entrevistando para fazer uma consultoria de graça aqui. Mas eu tenho duas dúvidas muito interessantes disso, tá? Uma primeira é sobre qual é o melhor linguajar para você usar numa release, num EPK, porque o que acontece? Eu, como advogado, eu tenho um vício de ser extremamente formal. Então eu escrevo o meu EPK quase como se fosse um documento. E tem já cara que já faz o EPK quase como se fosse uma fanzine, né, com uma linguagem já muito informal, usando gírias e tudo mais. Qual você acha que é mais adequado ou é interessante algo no meio? Eu acho que não tem um certo, né? Mas assim, acho que gírias realmente acho que não fica uma coisa muito legal, né? Não precisa ser tão formal, mas também não precisa ser também tão desleixado, né? Vamos dizer assim. Acho que pode mesclar, mas uma coisa menos relaxada. Uhum. Menos assim, E aí, mano, ó, isso é da hora. Isso não. E sabe que eu já vi EPK com erro de português, Sério? cara. Já vi. Vou falar pra você que eu já vi. Né? E, é claro, EPK com foto de má qualidade. É legal ter uma foto de boa qualidade, um logo, né, pessoal? Bom, se é de um disco, você vai pôr a capa, por uma imagem legal que as pessoas, de repente, for usar, sei lá, revista hoje em dia quase não tem, mas tem revistas digitais. Põe uma imagem legal ali, né? Tipo, uma foto legal. Não esquece de colocar o crédito de quem fez a foto, que depois a pessoa vem atrás. Tem gente que vem atrás. Eu fiquei sabendo de gente que foi cobrar aí. A pessoa trabalhava para um cara aí, né? Enfim. E ele usou a foto da pessoa que trabalhava para ele, a pessoa foi cobrar dele depois. Então, assim, você usou minha foto, não pôs crédito, não pôs nada. Mas como é? Não trabalhava para você? Não. Fez o cara pagar. Então, assim, coloca o crédito direitinho, que isso evita muita coisa, né?
Sim. É até interessante isso daí, porque o pessoal do Instagram, né, tem muito isso. Vai lá, faz um show, aí vai um fotógrafo lá, tira as fotos, o cara pega, posta e não põe o crédito do fotógrafo. Gente, sempre marca, viu? Ó, fala até pra câmera, sempre marca, gente. Com certeza, é importante, né? Você tem uma banda, você está começando uma banda, é legal você estar dentro da legalidade ali. Você pega uma foto que o cara fez o seu show, procura colocar o nome dele, valoriza, né, cara? Legal isso aí. E o que você acha daquele pessoal que, na hora, aproveitando um pouco da sua experiência também na assessoria de imprensa, né? Você que é um cara... não puxando o saco do Luciano, viu, gente? Mas é porque você é um cara super experiente, super competente na área mesmo. E o que acontece? Uma coisa que eu vi muito. Bandas que na hora de soltar uma nota de imprensa ou de soltar uma manchete, exagera. Valoriza o passe demais. Então, tem uns títulos aí, né, meu, que... Muitos adjetivos, né? Muitos adjetivos, e não coloca adjetivo, não precisa. Eu vou te contar de um, sem mencionar a banda também, mas eu lembro que era assim, era uma banda que em um determinado momento, saiu uma notícia sobre eles, eu não vou falar nem com a notícia, porque senão é possível rastrear, tá? Mas assim, a banda, ela tinha sido lançada um mês atrás, então anunciaram a banda, por exemplo, vou falar aqui um mês aleatório, anunciaram a banda em agosto. Então, e essa nota era de setembro. E assim, consagrada a banda faz tal coisa. Ah, tá cheio, é o que mais tem. Consagrar, eu falei, caramba, um mês consagraram? Pô, quero saber. Às vezes, de repente, tem um músico que já tocou na banda X, enfim, tocou na banda de sucesso, e eles usam isso aí, não, porque a banda que conta com os lendários, os consagrados, e é feio, né, cara? É tanto adjetivo. Às vezes, valorizar demais o passe, né? Passa uma ideia errada, né? Tanto que essa banda eu acho que acabou, não tenho certeza. Então, e as pessoas têm essa mania de chegar, porque ele tem uma assessoria, porque ele é o assessor, ele vai ficar colocando um monte de adjetivo, isso aí mais afasta as pessoas do que atrás, sabia? Tem um monte de gente que lê, eu fico sabendo de um site grande aí que os caras tiram mó sarro quando eles recebem as notas lá e vem lendário, polêmico, não sei o que, vocês tiram mó sarro, cara. Também faz sentido, né? Às vezes aparece lá o lendário, cara... eu lembro de uma nota, eu não vou falar novamente qual é a banda nem qual é a nota, porque né, é maldade, a gente é antiético também, a gente não está aqui para... A gente tá aqui para evitar da galera fazer esse erro. Exato, estamos dando toques, mas não vamos ficar citando. A gente não tá, exato, a gente não está aqui para prejudicar ninguém, a gente está aqui para dar um toque para a galera, evitar os erros e conseguir fazer algo bem feito, né? Mas eu lembro de uma banda que colocou uma coisa... Eu vou tentar falar de um jeito que não permita identificar a banda, mas ela colocou alguma coisa assim, tipo, banda com uma turnê, com 2 turnês pelo Brasil, faz agora a sua primeira turnê em São Paulo. Ué, né, entende? Como assim? Como assim, ué? Mas você não teve 2 turnês pelo Brasil, porque agora uma turnê... Então, assim, você tem que considerar, né? Você tem que ir com calma naquilo que você coloca. Ficam super valorizando, né? Ficam tentando encontrar experiência onde não tem, talvez, e acho que isso vai impressionar alguém. Não vai impressionar, vai virar chacota. Até porque né, a nossa cena não é tão grande assim pra gente não saber quem é quem, né? Sim, sim. Com certeza. E até no programa do Andréas lá também, que pra quem não sabe, eu faço pegadas de Andréas Kisser, indo pro 13º ano, né? Na 89 FM, faço a produção do programa dele e tal. E a gente vê cada coisa, cara. As bandas pedindo para tocar a música lá, parece cada coisa, cara. Nossa, cada informação. Engraçado. Aliás, uma outra coisa que eu acho legal de falar nisso eu vejo muita banda com um certo desleixo na qualidade, né? O cara quer um espaço, mas ele não procura entregar algo que mereça aquele espaço, né? Porque eu acho muito interessante isso. Por exemplo, imagino que deva acontecer bastante. Isso eu estou apostando, mas eu estou apostando quase com certeza que eu não corro risco nenhum de perder, que você deve receber muita coisa mal gravada, muita coisa mal mixada, mal masterizada, com o cara, toca aí no programa, né, algo... Assim, por incrível que pareça, não quer dizer que a música é boa, tá? Porque assim, tem o lance do gosto também, né? Uhum. Mas, por incrível que pareça, não, cara, não recebe muita coisa ruim não, cara, de qualidade não. Ah, que bom. Ultimamente, assim, tá vindo só coisa boa. Agora, de repente você escuta a música, você até identifica com experiência, você fala assim, isso não é legal. Mesmo que você não goste do estilo ou goste do estilo, isso não é legal. Mas má qualidade não, cara. Por incrível que pareça, o pessoal evoluiu bastante. Nossa, mas isso é uma excelente notícia, viu? Sim. Eu tenho alguma pequena experiência como produtor executivo.
E eu fui fazer uma coletânea há uns anos atrás, uns bons anos atrás, na verdade faz mais de 10 anos. E eu estava produzindo uma coletânea para a gravadora Metal Maximus. Né? E eles queriam fazer uma coletânea que era uma coletânea que era para demonstrar a cena de São Paulo, a cena underground de São Paulo de metal. Então eles me nomearam lá produtor executivo e eu fui atrás das bandas para juntar lá. Cara, eu tive banda que mandou a gravação gravada com celular. Nossa. Os caras, eu falei, vai sair uma coletânea e tal. Aí o cara pegou, se juntaram no estúdio, gravaram com celular e mandaram a música gravada daquele jeito. Não, aqui eu falei, gente, isso não se coloca num disco. Não se coloca num disco, não, porque essa é a realidade, é o cru, é o underground. Cara, não. O pessoal precisa lembrar que quem ouve nem sempre é músico, às vezes o cara é leigo, você entrega uma coisa numa qualidade inferior de gravação, quem é leigo não sabe, ele fala que a banda é ruim. Ele não sabe que aquilo ali eu não tinha dinheiro para gravar, assim, ele não sabe. Ele só pensa, essa banda é ruim, olha como o som humildinho. É que assim, hoje em dia as pessoas estão usando muito aqueles plugins, né, para gravar. Então, de repente, o som já fica bom por si só. Porém, a bateria você nunca sabe se é real ou se é uma bateria programada, né? Porque hoje em dia, principalmente alguns estilos assim mais modernos, o pessoal usa muito isso. Goste ou não, então você não sabe se é um cara tocando ou se só é um plugin, entendeu? E tem truque, viu? E tem truque. Eu novamente não citando a banda, mas eu já vi uma banda que queria usar uma bateria eletrônica, porque a gravação de bateria não ficou boa. Só que o que acontece? A bateria eletrônica ela acusa um pouco, né? Porque ela não tem ambiência. Eles escreveram a bateria digitalmente pelo Easy Drum, foram dentro de um estúdio, colocaram as duas caixas de som, aqueles 2 PA do estúdio, colocando no último volume e colocaram um microfone gravando só o som de estúdio. Só para pegar o eco e mixaram junto, para parecer que era uma bateria. E não dá para perceber que é uma bateria programada. Mas assim, e ao vivo, como é que funciona essa banda? Tudo bem, eles vão arrumar alguém para tocar, talvez, enfim, mas hoje em dia são muitos truques, né? Sim, tanto que por isso que o pessoal até brinca lá com o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, mas é verdade. Uma coisa que também, entre aspas, polêmica, é que agora a galera está fazendo discos em inteligência artificial. A gente recebeu um lá pro Pegadas, não vou citar o nome, porque de repente é chato. Ficou interessante até o que o cara quis fazer, mas ele até cita que ele usou aquele programa X, aquele aplicativo para fazer a música. Ele coloca lá, usei aplicativo tal para fazer essa música inteligência, o disco inteirinho ele fez. Ele lançou um CD. Uma coisa que eu achava que ninguém ia fazer, ele lançou. A gente até rolou no Pegadas de André Kisser, tudo bem, recebemos, a gente tocou a música, até colocamos aquela, né, tipo, e aí, o que vocês acham disso aqui? Vocês aprovam, não aprovam? Que as pessoas façam música desse jeito? Mas já vai começar a pipocar vários, assim. E, cara, eu acho legal você ter trazido esse assunto, porque, olha, o pessoal ali na OAB tá de cabelo em pé. Ah, é? Porque você não tem como saber a quem atribuir o direito autoral de uma inteligência artificial. Caramba. Né? Porque quem criou? Porque quem criou, na verdade, foi uma inteligência artificial. Mas quem é o verdadeiro titular do direito autoral? É o cara que foi lá e preencheu os dados na inteligência artificial da forma como ele quer que cria? Ou o cara que, por acaso, foi o engenheiro de TI que criou aquela inteligência artificial? Né? Tanto que hoje tem até algumas regras, né, de marca d'água. Hoje em dia você tem que ter alguma identificação, né? Se você for postar, por exemplo, uma imagem de inteligência artificial no Instagram, já aparece, gerado por IA. Né? Então já tem até algumas coisas por causa disso, porque o direito ainda não acompanhou. E na música? Então, num esquema como esse, o cara gravou um disco inteiro dessa forma. Então, é complicado isso, porque não existe algo... limitação para isso. Não existe uma alimentação, mas ao mesmo tempo não existe algo 100%, algo que seja 100% não autoral. Porque eu quero dizer, até para eu chegar lá, num aplicativo de inteligência artificial e falar, gere para mim uma música de heavy metal, né, sobre, sei lá, Gengis Khan. Ainda assim, foi você que deu as coordenadas. Então tem um percentual autoral ali. Algo saiu da sua mente para aquilo ali. Sim. Né? Só que é permitido. É permitido, mas como você vai fazer o recolhimento de direito autoral disso? E assim, ouvindo esse disco, eu não vou citar o estilo também, porque, né?
Mas, meu, dentro daquele estilo, parece com tanta coisa que eu já ouvi, falei, e aí? Não. Se você ficar prestando atenção, você fala, pô, será que existe música que parece com isso aqui? Mas não dá pra dizer que é um plágio. E sem contar que é o seguinte, a gente está falando de direito autoral, mas a gente não pode esquecer de outros direitos que o pessoal confunde muito. Tem direito autoral, tem direito de nome, que não é direito autoral, tem direito de voz e imagem. Direito de voz e imagem não é direito autoral. Tá? E o que eu quero dizer é o seguinte, você gera uma música numa inteligência artificial, tem uma voz ali, Sim. mas aquela voz não é sua. E aquele direito de voz, quem está recebendo por aquilo? Você sabe de quem é aquela voz? E se você colocou ali um programa, por exemplo, para fazer a voz do Rob Halford? Aí saiu lá, será? E aí, é o Rob Halford que vai receber por aquele direito autoral? É o programa que distorceu uma voz para parecer a voz do Rob Halford? Então, assim, tem uma questão que está muito nublada, tanto que o mundo todo, inclusive isso foi debatido na própria reunião do G20, que teve aqui há pouco tempo, está sendo debatido mundialmente como regulamentar a inteligência artificial, qual é o limite dela. Porque quem vai receber por isso? Ninguém vai receber, então, no disco desse cara, por exemplo, se alguém começar a consumir pra caramba isso aí, no máximo pelo CD sim, porque ele pagou a prensagem. Mas e pelas músicas? Quem vai receber por isso? Exato, né? E, claro, a gente tem, vamos lá, malandragem brasileira. Acabei de falar que no Brasil não adianta você provar quem fez primeiro. Sim. Vale quem registrou. Então o cara pode chegar lá, registrar no nome dele e falar que foi ele que criou e dane-se. O artístico é meu. Né? Então, tipo assim, eu fiz essas músicas, essas letras, enfim. Vai lá no ECAD, né, através Foi de uma tudo associação. foi tudo gerado pela inteligência. Ele pode ir lá, por exemplo, numa Abramos, numa UBC, numa associação de compositores e mandar aquela música e se registrar como autor. Mas dá para se registrar mesmo sendo... Dá. Dá sempre para fazer uma mutreta. Essa é a verdade. ensinando coisa errada para as pessoas, hein? Não é nossa gente, mas mas é assim que eu ganho, é que eu tenho meu lucro, gente. Senão é coisa errada. Não, tô brincando. Mas sim, dá para você pegar uma música gerada por inteligência artificial e fazer um registro dela como se você fosse o autor. O problema é, será que esse site ele não tem algum tipo de diretiva? Porque quando você vai lá nas letras miúdas, quando você vai lá, você sempre tem a aceitar termos de uso. Sim. Você sabe o que está naqueles termos de uso? Porque se aquele site identificar, o termo de uso, às vezes, ele derruba um registro. Porque a gente sempre vale a anterioridade. E uma coisa que o pessoal não para pensar, isso aqui é uma coisa muito legal da gente falar, é que é o seguinte, contrato na lei brasileira, não só na brasileira, mas vamos focar na brasileira, contrato é qualquer tipo de acordo entre as partes. Então, isso é muito legal. Então, quando você vai lá e clica, eu aceito os termos, isso você está assinando um contrato. Aquilo tem valor de um contrato. Então, se tiver escrito lá que você não pode assumir os direitos autorais, e você vai lá numa Abramos, numa UBC, porque, obviamente, a gente ainda não tem tecnologia para rastrear isso, e registra uma música gerada por inteligência artificial, você consegue registrar. Mas se aquele site lá ou aplicativo rastrear de alguma forma que você registrou uma música deles, às vezes você pode tomar uma medida de cobrança ali que você não tem como fazer nada contra, porque você assinou um termo. Então, sempre tomar cuidado, né? O brasileiro, eu acho que assim, falta muito para o brasileiro ele entender a natureza contratual. Isso é uma coisa muito importante. Porque o pessoal acha que contrato é só aquelas folhas de papel escrito contrato, que vem lá com cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3, e não. Contrato é qualquer forma de acordo. Tanto que na lei brasileira você tem o contrato formal, que é esse... Formal porque ele tem forma, tá, gente? Não é de usar um monóculo, por obséquio, não. Contrato formal é o contrato que tem forma, ou seja, aquele lá, esse que está escrito, cláusula tal, e tem o contrato informal. E dentro das as formas de contrato informal, né, até meio contraditório dizer formas informais, mas dentre os contratos informais você tem até o contrato verbal, o contrato tácito. Então, se eu, por exemplo, estou aqui na internet,
Se eu falar que assumir publicamente um compromisso, por exemplo, um compromisso aleatório, não vou vir nunca aqui de camisa vermelha. Isso é um exemplo, tá? Não estou assumindo compromisso, não. E um dia eu vier aqui de camisa vermelha, alguém pode me acionar juridicamente, porque é um compromisso firmado publicamente. Ali tem como provar que eu... Então, contrato é um compromisso assumido. Quando a gente assume um compromisso, aquilo tem validade de contrato. Então, tem muito cara aí que acha que contrato é só... mas eu não assinei contrato nenhum. Mas você falou lá, combinou isso com o cara por e-mail? Então, você assinou um contrato. Mas você combinou isso com o cara por WhatsApp? Você assinou um contrato. Combinei com o cara com uma ligação. Puta, tinha testemunha, tinha alguém para provar que vocês conversaram e... Então, você assinou um contrato. A lei brasileira ela é tão abrangente nesse ponto que a gente tem o contrato tácito. Vou só explicar ali rapidinho, eu juro que a gente não vai muito nessa... Cara, o que é um contrato tácito? Vamos supor que toda sexta-feira, a gente está gravando aqui o MUBI, o Monte Uma Banda, e vem aqui nossas esposas, gentilmente, aqui acompanhar a gente, que elas fazem parte da equipe técnica. Aí toda sexta-feira a gente compra uma latinha para cada uma. Uma latinha para cada uma. Assim, ok, gente, vocês estão ajudando aqui, uma latinha. Aí toda sexta-feira. Aí chega uma sexta-feira que elas vêm e a gente não compra a latinha. Pela repetição do fato, pelo hábito que se criou, a gente criou um contrato. Que loucura. Se elas quisessem acionar a gente juridicamente para ser obrigado a dar latinha, a gente seria. Olha que coisa louca. Que loucura. Então, por que isso vale para uma banda? Vamos supor que tem um cara lá que ele sempre faz o merchandising. Vou dar um exemplo para ver como isso é legal o pessoal se ligar. Um exemplo prático. Tem um cara lá que faz o merchandising. Todo show, esse cara vai lá no show dessa banda e monta lá o merchandising e ele fica com 15% do que ele vende. Todo show ele vai lá. Aí, de repente, tem um show que ele vai e a banda chega assim para ele, pô, cara, a gente vendeu um pouco menos, dessa vez eu vou te dar só 10%, porque senão a gente vai ficar no prejuízo. Se esse cara quiser te processar e cobrar a diferença, judicialmente ele pode. Mas não tinha nada assinado o contrato, não tinha... Se ele só conseguir provar a habitualidade, ele já provou um contrato. E é fácil provar isso, hein? Caramba. Então, é muito legal o pessoal ter essa dimensão do como é um contrato na lei brasileira. Pô, legal, cara. Bom, no MUBI a gente vai ter muitas histórias, a gente vai voltar nessa coisa do direito tantas vezes, né? Enfim, mas queria dar um toque aqui no próximo, que vai ser o nosso primeiro com convidado, a gente vai trazer o Vanderlei Perna. Caraca, do genocídio? Genocídio. Aí já começamos bem. E olha que engraçado, eu posso até repetir no dia, mas assim, eu ouvia muito o Comando Metal, do Valcir Chalas, e no final dos anos 80, na segunda metade dos anos 80 ali, na 89 FM, né? E uma das primeiras bandas que eu vi, assim, brasileira, que foi no programa, lançar um disco lá, foi o Genocídio, cara. E eles estavam lançando aquele EP, né, Genocídio e tal, e foram, acho que se não me engano, foram os três, o Marcão, que é até falecido, né, recentemente, o Juma e o Perna. E eu lembro do Valcir apresentando os caras e rolou aquela puta bagaceira do som dos caras, que era aquele primeiro EP, puta sujeira o som. E assim, fiquei mó feliz. Falei, pô, banda brasileira fazendo isso, né? Já conhecia o Sepultura de Esquizofrenia. E olha que legal, esse é o nosso primeiro convidado aí, tem o Vanderlei Perna. Pô, já começamos bem, então. Sim, e ele não vai estar falando exatamente do genocídio, claro, no final, como eu disse, ele vai citar algumas coisas do que está rolando, do disco novo, aquela coisa toda, mas a gente quer ele aqui para falar, para mostrar para as pessoas o artista, né? O cara que faz design, que faz os websites, que faz os lyric vídeos, o cara que faz arte para muita gente, que ele cuida das capas do genocídio, das camisetas, de todo aquele design do genocídio, né? Isso é para as pessoas conhecerem, pessoas que fazem também, né? Não, e é legal que ele vai vir porque a gente vai poder abordar justamente isso, a importância dessa linguagem visual. Isso. Muita banda carece nisso, viu, gente? Logo mal feito, mal diagramado. Exato. Capas, né, improvisadas, feitas com inteligência artificial. Sim, sim. Né? E, inclusive, o Perna, durante um tempão também, que eu fiz a Rock Brigade também, né? Escrevi para a Rock Brigade no final da revista impressa. O Perna também trabalhava na revista, ele fazia toda a parte da edição da revista, ele fazia. Então, assim, muito legal, cara. Sempre tivemos ali
próximos ali, e vai ser um cara que vai estar aí com a gente aí. Faz muito tempo que a gente não se esbarra tanto assim, né? Mas vai estar aí no MUBI aí, trocando uma ideia, falando um pouquinho da galera dessa importância da parte visual e gráfica, do design gráfico dele aí. Pô, que legal. Já tô ansioso então para o próximo programa. Isso aí. Então, esse primeiro, a gente, entre aspas, foi Apresentação, talvez? apresentação, um piloto, mas vai estar aí para vocês aí, não tem edição, é direto. Eu tô cometendo muitos erros, batendo no microfone, coisa que eu reclamo das pessoas, eu bato toda hora no microfone Eu aqui. devo estar fazendo uns puff aqui, falando aqui. Quem tá ouvindo lá vai... Mas é isso aí, cara, o MUBI tá aí, então quem quiser mandar sugestões aí pra gente, né, quiser saber um pouquinho mais de algumas áreas aí desse pessoal que envolve bandas, envolve a música, manda pra gente as sugestões aí que a gente vai tentar trazer pra vocês, né? Sim. Produtores, empresários, pessoal que trabalha na imprensa, Exato. pessoal que trabalha na parte visual, Selos, tudo que for do music business, tudo que for da parte que faz a música professor chegar de até música, você. Professor de tudo, a gente vai música. trazer, vamos trazer sim. Tudo que precisa para você ter uma banda, para você aí. montar uma banda e fazer a música chegar até o ouvido das pessoas. Exato, como o nome diz, monte uma banda. Então é isso aí. Bom, meu amigo Pedro Zupa, meu parceiro aqui. Opa. E vamos aí, no próximo então a gente traz aí o convidado e segue em frente, beleza? Opa. Prazer, Luciano. Valeu, mano. A mesa é grande, quase a gente não consegue. Até o próximo, valeu!